Boa tarde, meus amados. Estamos voltando para continuar a explicação da visão sobre a condenação da grande meretriz, de Apocalipse 17. Ela é também chamada de Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Já vimos nos vídeos anteriores que o Papa Bento XVI, o sétimo rei, apesar de abdicar ao trono, continua em ação no Vaticano, com o título de Papa Emérito, mantendo inclusive as suas batinas brancas. Segundo o dicionário Aurélio, esse título permite que ele continue exercendo as funções de Papa, sendo ele, portanto, também o oitavo rei. Temos, assim, totalmente cumprida uma segunda aplicação para a besta, papado medieval, que era e não é, e que está para sair do abismo. Isto é, a de Bento XVI, que é também uma besta que era, não é, e que voltou a ser na forma do oitavo rei. Bento XVI cumpre a condição de ser homem, apontada na profecia de Apocalipse 13:18. Volta a ser papa, mas sem ser uma oitava cabeça, pois que esta não existe. Ele procede do 7 para assumir o título honorífico de oitavo rei, junto com o Papa Francisco. E este é o significado que o dicionário Web dá para emérito, ter as honras de um cargo sem exercê-lo. Em todos esses sentidos, de acordo com a profecia, encontramos o Papa Bento XVI como a besta que reviveu, pois era Papa, deixou de ser, e que ainda é, sendo ele também o oitavo rei. E o Papa Francisco, alguém que surgiu no vácuo da renúncia de Bento XVI para representá-lo no histórico mandato de líder mundial. E desta forma, a teoria dos 7 papas reis se fecha com suficiente fundamentação para ser uma profecia comprovada historicamente. Finalmente, quanto ao lado político da besta, diz a palavra de Deus: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora, conforme Apocalipse 17, verso 12. Esses 10 chifres não são a besta escarlata, a nova ordem mundial completa, porque recebem autoridade junto com a besta papal. Disse deles que são 10 reis. Logo, eles representam apenas o lado político da besta escarlata. No tempo que João Paulo II era Papa, os 10 reis ainda não haviam recebido os seus reinos. As 10 regiões na qual o mundo será dividido. Atualmente ainda são apenas 5 os países representantes da ONU: Estados Unidos, China, França, Inglaterra e a Rússia. Esses, no entanto, não são suficientes para representar geograficamente a grande Babilônia que vem sendo estruturada com base no Espiritismo. Já faz alguns anos que se cogita sobre a indicação de mais 5 países para completar os representantes da ONU. Dentre os mais cotados, encontram-se o Brasil como líder para a América Latina e a África do Sul como líder da África, porque além de representar parte das lacunas geográficas requeridas, estão no rol das potências emergentes. Essa parte da profecia ainda não teve cumprimento, mas já se encontra em evolução. Como o período oficial desse reinado político-religioso será como um relâmpago, apenas de 1 hora profética, ou seja, de 15 dias literais, conforme Apocalipse 17, verso 12, a tão anunciada nova ordem mundial funcionará apenas extraoficialmente, como vem acontecendo no presente. A sua oficialização, no entanto, será requerida por ocasião da legislação do decreto de morte contra os cristãos remanescentes, já às portas da segunda vinda de Jesus Cristo. Será após essa confederação das forças satânicas, os 10 reis, o Vaticano e o protestantismo apostatado, que o Senhor se manifestará do céu dizendo: feito está, provocando finalmente a queda irremediável desta confederação anunciada
na profética estátua de Daniel 2, que será atingida nos pés em parte de ferro e em parte de barro, quando a política, que é representada pelo ferro, estiver novamente agindo oficialmente em conjunto com a religião, que é representada pelo barro, conforme Jeremias 18, verso 6. Apocalipse 17, 13 diz com relação aos 10 chifres: tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Este verso assegura que os futuros representantes da ONU, inclusive os 5 países projetados, irão prestigiar o 8º rei, já devidamente credenciado e representado. As nações da Terra se unirão com a besta para forçar os habitantes do planeta a seguir suas orientações em destruir a todos os que se recusarem a cooperar com a nova ordem mundial. Haverá então uma grande harmonia do poder opressor contra a liberdade religiosa, a exemplo do que havia no papado medieval. Dessa forma, os filhos de Deus serão impedidos de adorar seu Criador de acordo com a sua vontade, sendo fortemente perseguidos por recusar os ritos e cerimônias religiosas do romanismo. Nesta batalha, a ser travada nos últimos poucos meses, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que desobedecem à lei de Jeová. Nesta guerra santa contra os dissidentes da nova ordem mundial, a observação do sábado será contestada por apontar para o Criador dos céus e da terra, que derramará o seu Santo Espírito em uma medida superior à do Pentecostes, visando preparar seu povo para suportar a prova final na última batalha do grande conflito, conforme Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. E segue a profecia falando dos 10 reis, porque em seus corações incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta, a meretriz papal que passa a cavalgar sobre as populações da terra, o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, verso 17. Bem, vamos concluir por aqui com uma música especial. Esperamos que gostem. Esperamos também que prestigiem o canal para que o mesmo possa abençoar outras pessoas. Deem seu like e compartilhem. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados.